Perfeito. Bom dia, Mari, tudo Bom bem? dia, tudo bom, querida? Que linda! Nossa convidada de hoje, Mari Capim, já foi capa da revista Noi, é idealizadora da rede de ensino Caminho do Saber, uma profissional da área da educação que nós admiramos muito e que nós Ai, convidamos hoje para falar um pouquinho sobre educação nesse momento de pandemia, né, Mari? Vocês conta pra gente, o pessoal tá entrando, então as pessoas vão começar a entrar, eu vou, à medida que a gente vai falando, revisando algumas coisas, né? Quem tu és, enfim, para quem tá chegando agora. Então, Mari, conta pra gente como é que tá sendo a rotina de vocês com os alunos da escola, da rede toda, durante esses últimos 15, 20 dias, enfim, há quantos dias vocês estão já sem aulas presenciais? E como que tem sido essa experiência? tá legal, Carol. Bem, nós estamos em isolamento, então, desde o dia 19 de março, então já fechamos 30 dias sem aulas presenciais. No entanto, desde a informação na segunda-feira ali, encerramos as atividades, na quarta e na segunda-feira, ó, haverá suspensão das aulas presenciais. Imediatamente, o primeiro passo foi a questão de preparação da equipe, que Uhum. embora já estivesse acostumada, né, Carol? Um dos nossos pilares é a questão da tecnologia. Então, acostumada a utilizar, no entanto, não integralmente online nesse formato. Então, o nosso primeiro passo foi o treinamento da equipe, a capacitação da equipe, o olhar para recursos, para equipamentos, porque saber utilizar dentro da instituição é diferente do que ter que fazer isso em casa. E de todos os segmentos, desde de os pequenininhos na educação infantil até o ensino médio. Então, além do treinamento, é como conciliar para cada faixa etária, onde o jovem, onde a partir do quarto, quinto ano, o próprio aluno já consegue. Mas como organizar com os pequenos, por exemplo, aonde eles precisam do auxílio do adulto? Então, é uma outra formatação. Para a gente ter Mas pra gente ter uma ideia de dimensão, Mari, antes de tu continuar explicando, quantos alunos, entre quais faixas etárias estão recebendo essa educação em casa? então, as atividades domiciliares estão acontecendo desde a educação infantil, 3 aninhos de idade, no nosso caso. Algumas orientações aí, dicas de atividades com os menores também. Mas, especificamente com toda uma programação, então, curricular, desde os 3 aninhos de idade até a terceira série do ensino médio. Então, nós estamos falando ali de adolescentes já. Então, são, Uhum. são realidades completamente diferentes, né? Uhum. E Então, em torno de 1.400 alunos. barbaridade, é muita coisa, né? É muita gente, é muita gente. E aí são Quantos diferentes professores resultados. atendem, professores atendendo esses alunos? Entre os especialistas, porque português, matemática e também educação física, então inglês, enfim, dá em torno de 90 professores. Uhum. Então, vocês já tinham essa abordagem da educação tecnológica, já tinham uma série de atividades que envolvia o uso de internet, computadores, programas, enfim, né? É uma proposta bem diferenciada da tua rede de ensino, mas ainda assim precisaram fazer um movimento ágil e rápido para enfrentar esse momento. Então, fala um pouquinho mais como é que foi isso, como vocês conseguiram ser ágeis nesse momento. A agilidade foi necessária, principalmente nessa questão de planejamento e de adaptação, porque de que forma nós faríamos as aulas que permitissem a interação também dos alunos. O nosso outro pilar, Carol, para te entender, e quem está nos acompanhando, além da tecnologia, é a questão do emocional. Então, tínhamos que conciliar os dois aspectos de que houvesse o vínculo e que o aluno sentisse que não era um EAD, um ensino à distância, e sim é o meu professor, é quem eu tenho contato diariamente, que está fazendo e está preparando esta aula para mim.
Então, foi toda uma mudança, inclusive, deste aspecto de planejamento, onde as reuniões que antes aconteciam com a equipe de professores para fazer o planejamento eram presenciais, estas também precisaram ser virtuais, e levando em consideração, então, este aspecto de como eu me aproximo, como eu abordo toda a questão dos conteúdos e levo em consideração a realidade do aluno que está do outro lado, que tem desde a necessidade motora, vamos pensar assim, dos pequenos, até o Enem que não foi cancelado e que está acontecendo agora em novembro. Então, previsto, porque não houve alteração de data ainda. Então, são muitos aspectos que precisaram ser levados em consideração e de uma forma rápida. Por exemplo, uma decisão que precisou acontecer de imediato é de que forma nós faremos, como nós colocaremos todo o material. Para os pequenos, por exemplo, foi importante levar em consideração a agenda eletrônica para os menores e séries iniciais, porque nós já tínhamos este hábito do full time em tempo real com os pais. Então, pai e mãe também estaria recebendo a atividade no aplicativo. Já a percepção de que para as séries finais, onde o próprio aluno consegue fazer esse acesso via portal da escola, via caminho virtual, que é onde eles já tinham o hábito de acessar os conteúdos complementares e as plataformas que estão disponíveis. Então, foram decisões diferentes para séries diferentes, né? E o treinamento de como iriam utilizar cada uma dessas ferramentas, né? Só para compartilhar contigo, a Vero Galvani Gomes dizendo que a escola está sendo impecável no atendimento, mesmo à distância. Ai, que amor! E o que vocês têm sentido, Mari, dos alunos, assim? Como eles estão? Porque a gente não conversa muito com os estudantes, tá todo mundo debatendo sobre a atividade deles, sobre como as escolas estão lidando, o que vocês estão ouvindo deles, como eles estão? Nossa, Carol, que bacana essa tua abordagem, porque talvez nós estejamos fazendo pouco isso de ouvir o nosso aluno, de ouvir o jovem, de ouvir a criança, enfim. Na verdade, para nossa felicidade, os retornos estão muito positivos, porque os alunos estão satisfeitos, e eu vou, nesse momento, remeter a depoimentos de mães dos menores que, quando nós fizemos o ao vivo com as crianças, eles tinham muita saudade e todos querendo conversar ao mesmo tempo. Então, a possibilidade de ver quem eu amo, ver com quem eu convivo, de interagir, foi muito bacana. Tanto que foi necessário, e nós estamos fazendo este olhar de como cada etapa deve acontecer, porque antes de nos preocuparmos com o conteúdo, foi necessário fazer esse teste e deixar os microfones para que todos pudessem falar. E depois, sim, utilizar a metodologia de microfone fechado. Agora nós vamos conduzir para que eles matassem as saudades. E aí, aos olhos, talvez, do adulto, mas todos estão falando ao mesmo tempo, mas todos estão tendo a oportunidade de serem ouvidos e de expressar a sua emoção e o seu sentimento. Então, mais do que nunca, amei essa tua colocação de como o aluno está. Os alunos de séries finais, diferente desses menores, eles estão agradecendo a possibilidade de perceber a evolução do conteúdo e, ao mesmo tempo, de estarem vivenciando esta nova formatação. Então, as brincadeiras, inclusive com os professores dizendo, e aí, alguma dúvida? Opa, vocês estão ali. Então, tá muito bacana a forma de interação com os alunos. Também é uma experiência que já está preparando esses alunos para uma realidade que já é de muitos profissionais hoje, que é a do home office, né? De poder levar esse trabalho com a mesma seriedade do que se eu estivesse fisicamente dentro da empresa. Cada vez mais a gente vai ter profissionais que trabalham para empresas de outros países. Então, também é como se fosse uma experiência
real do que Real. pode ser a realidade profissional deles no futuro, né? Sabe, Carol, que nós estamos a todo momento ouvindo as pessoas dizendo o mundo não será mais o mesmo. E, de fato, ele não será mais o mesmo. Não tenho dúvidas de que, por exemplo, o que para os nossos alunos já era familiar de poder utilizar a questão da tecnologia e termos uma plataforma de educação onde eu tenho o livro físico, mas eu também tenho ele digital, onde as anotações que eu faço no meu livro, eu também posso fazer na versão digital. Nós estamos vendo inúmeras profissões e segmentos também utilizando. O que é o home office? Quantas coisas antes não eram feitas dessa forma e hoje estão? Então, acho que também tem que olhar, sim, para toda a questão de saúde, do que está acontecendo, mas talvez nós tenhamos ganho muito tempo em valorização da tecnologia e na reinvenção da forma de fazer de muitas coisas. E a percepção da seriedade do processo de ensino e aprendizagem, do conhecimento, também. Muitas famílias desconheciam tudo que a escola faz. E essa proximidade com a tecnologia, inclusive com a figura do professor, que agora está dentro de cada casa, fez com que houvesse uma aproximação maior da família com o professor. E isso é, assim, fantástico, porque acho que agregou valor, perceber o quanto cada professor ama o que faz, o quanto ele precisa ser criativo, o quanto ele se expressa com o amor no olhar, enfim. Isso tudo mostrou um outro lado da educação. E uma aproximação que talvez das famílias não iria existir pelo corre-corre. E que dessa forma acabou acontecendo. Tiveram um gostinho do que é conhecer o professor, né? Interessante essa tua percepção também. Eu não tinha pensado sobre isso. O professor ir até a casa, né? E Mari, como que vocês estão se preparando para o retorno? Assim? Porque com certeza, o mundo não vai ser o mesmo e as pessoas também não vão mais ser as mesmas, né? Então não seria, a gente pode dizer que não seria um voltar, seria um começar diferente, um retomar. Como que está sendo essa preparação de vocês, considerando também os aspectos que vocês enfatizam muito da questão emocional dos alunos, né? Então, o que vocês estão pensando e qual é a tua perspectiva para quando finalmente as aulas puderem voltar independente de quanto, Carol, nós já estamos com uma série de providências previstas que envolvem. Vamos pensar assim, ó, com relação a conteúdo, a nossa preparação está sendo no momento de retomada, sentir como cada um está, porque a forma de execução em casa não nos permite ter por completo a ideia de em que nível esse aluno está. Então, a primeira coisa vai ser uma recuperação depois de possíveis lacunas que tenham ficado pelo não presencial e pelo imediatismo que foi na aplicação. Então, esse equilíbrio do pedagógico vai existir. Então, um aspecto é esse. Um outro aspecto importantíssimo é que ou em 4 de maio ou posterior, porque nós não temos essa informação, o nosso comportamento em termos de prevenção vai permanecer e os cuidados serão redobrados. Então, já estamos prevendo mudanças na organização de horários para evitar aglomerações, procedimentos como álcool gel, que já existia sempre em todos os corredores, mas talvez em muito mais ambientes, aí, em cada sala de aula, em cada ambiente, e não só nos espaços de circulação. A questão do uso de máscaras é inevitável, todos terão que estar utilizando. Então, tem uma série de coisas que envolvem saúde, uma série de coisas que envolvem a questão dos conteúdos, porque nós vamos ter que fazer essa recuperação e esse equilíbrio para poder seguir. Com certeza haverá necessidade, Carol, de que haja um reforço para alguns em determinados aspectos e não serão os mesmos para todos, porque pode ser que para alguns seja voltado para humanas e outros para exatas. Então, serão grupos e horários diferentes.
E um outro aspecto muito importante, como psicóloga, para mim, essencial, é a questão do emocional. Porque precisa resgatar muita coisa em função do ocorrido, do medo da morte, ou de um familiar, ou de um idoso, ou até o próprio, enfim. Nunca se pensou tanto de uma forma tão próxima sobre isso. E a valorização, então, do vínculo, de quem está próximo, de quem está conosco. E isso será um dos aspectos, sem dúvida, que nós vamos abordar, o emocional, a questão dos valores, que talvez agora as pessoas estejam muito mais propensas a refletir e a pensar sobre isso. Uhum. E como que está a equipe de professores, Mari? A gente falou dos alunos, como que eles estão experienciando esse momento e o que que eles têm trazido de feedback, assim, de... Agora eu me imaginei sendo professora e entrando na casa de todo mundo, né? É uma experiência nova para eles também, né? É uma experiência muito nova. E acima de tudo, vou me deter um pouquinho mais aos menores, porque com muita frequência a gente percebe o prof quando está com os alunos extremamente à vontade. E interagindo, dinâmico. Agora, quando tu pensa, é um adulto que está me avaliando mais, que julga mais, que pressupõe coisas que nem sempre é a forma como está acontecendo. Então, é diferente, muito diferente para os profs dos menores, das crianças de séries iniciais e de educação infantil. Tanto é que a gente observa comportamentos diferentes numa reunião de pais, às vezes com receio do que estar com as crianças, que tu senta no chão, que tu interage, que tu te aproxima muito mais. Então, talvez para os profs de educação infantil e de séries iniciais tenha sido um desafio muito grande. Tanto que, para que o ao vivo começasse a acontecer, nas séries finais e médio já foi muito rápido, e com os menores teve que haver uma construção. Mas, de modo geral, nós estamos muito orgulhosos da nossa equipe, porque eles têm feito acontecer e tem demonstrado quanto é possível nós superarmos desafios, nós nos superarmos. A gente vai, inclusive, sentindo as diferentes reações de cada professor em decorrência também do ambiente em que ele está. É diferente para um professor que não tem um filho pequeno que está do lado, que está em casa também, do que o professor que está com seu filho interagindo, que está... Então, as reações são as mais diversas, mas nos gerando muito orgulho, porque é uma equipe que, de fato, tem me abraçado, que tem, inclusive, nos motivado, porque, enquanto gestão, também são muitas superações e muitos Sim. obstáculos, ora a nível trabalhista, ora a nível emocional, ora a nível financeiro. Então... Tu sabes que essa é a minha próxima pergunta para a gente começar a nossa conversa. Além de psicóloga e educadora, enfim, tu és líder de equipe e empresária. O que é, e tu sabes que eu com a revista trabalhamos mais com esse público, né? O que é que os empresários, e olha que as angústias são grandes, né? São grandes. O que que a classe empresarial, o que que os empreendedores podem aprender com os alunos e com os professores? O que que a educação que está funcionando, que foi adiante, que se readaptou, que enfrentou todas essas novas sensações, experiências e que está andando, pode nos ensinar a nós que estamos nas nossas empresas, cheios de problemas para resolver também. Cheios de problemas. Eu entendo que a principal lição é a conciliação do emocional com a execução. Isso se traduz em proatividade, em movimento. Acho que a grande lição a ser aprendida por todos os empresários é que nós não podemos ficar esperando as coisas passarem ou ficar esperando que alguém resolva para a gente. A gente precisa agir e de forma rápida. Acho que este será o grande diferencial realmente, né? Mas, sem dúvida, vem uma preocupação também muito grande com a conciliação do econômico,
porque são responsabilidades de todos os empresários que precisam ser mantidas. E outra lição enorme que fica é a questão da superação. Porque quando tu imagina, bom, vem uma solução a nível nacional ou de incentivo para nós empresários, a gente vai poder fazer a suspensão, ou vai poder fazer a redução, ou vai... E aí vem a dificuldade que vários empresários passaram dos sindicatos laborais, dizendo que não pode, porque agora nós tivemos a possibilidade da homologação e aí nós não vamos autorizar. E aí, de novo, o empresário tem que se reinventar porque essa folha de pagamento está com ele. Então, a grande lição é a da superação, sabe? Porque, e talvez também o de buscar um auxílio. Nem sempre a gente, como são novos tempos e tudo é diferente, nunca vivido antes, nós temos que buscar ajuda. Olha, me ajuda, eu não sei como resolver. Porque para todos é novo. E, então, me parece que uma outra grande lição é onde eu consigo buscar auxílio e com quem. E aí a gente percebe que tem muita gente séria. Eu vou citar aqui balcão de atendimento da SIC, por exemplo, as parcerias com o Sebrae para as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, enfim, buscar com gente séria e que de fato tem um real interesse em ajudar. Isso vai fazer com que o empresário não se sinta sozinho, né? Que a gente fala muito, Carol, sobre a solidão da gestão do poder, enfim, do estar conduzindo. E, de fato, é uma solidão. A gente precisa de força para que a gente também consiga dar continuidade. Precisa de força, precisa principalmente de consciência da solidão. Isso. Porque às vezes o empresário se sente só e não entende o porquê e se culpa muitas vezes por se sentir só. Então eu acho muito bacana isso que tu tá falando, porque você não está só estando só. Você faz parte de... Há muitos outros com essa mesma sensação, ela faz parte, e o desafio é saber lidar com ela e, como tu disseste, procurar ajuda, né? Agora eu vou pedir assim, vou invadir um pouquinho mais, né? Vou pedir uma palavra pessoal tua, assim, como que a Mari tá fazendo para lidar com todo esse momento. Agora tu pode falar como tu quiser, se quiser falar como mulher, como empresária, como ser humano, né? Onde tu tá buscando, como que tá sendo a tua rotina nesses dias e o que tu tá mentalizando para poder manter o equilíbrio e prosseguir ainda com entusiasmo, com a tua liderança aí, diante de todas as pessoas que olham para ti, né, Mari? Bem, a principal é através da fé. Eu sempre tive a fé muito presente na minha vida e nesse momento, mais do que nunca, me parece que isso não é só comigo, porque a gente percebe inúmeras pessoas acessando isso agora, comentando e falando sobre isso. E tem alguns outros alicerces, além da fé, que são as pessoas de confiança que, de fato, têm se mostrado muito mais de confiança ainda e muito mais próximas. Não posso deixar de falar da família, porque tem sido incansável, as jornadas têm sido muito árduas. Pode parecer como que a escola está fechada e a Mari está saindo da escola às 9h30 da noite. Então tem sido bastante cansativo fisicamente, mentalmente, mas contando com pilares muito sólidos. A equipe de gestão nem se fala, porque nós estamos a cada dia aprimorando e melhorando e mudando e nos adaptando a tudo isso. Então, eu diria que é a fé, a família e as pessoas próximas. Também tem sido extremamente importante a troca com outros empresários e por isso a minha dica de também fazer trocas. Procurar conversa, a pessoa conversar. Isso. Com quem também está passando pelas mesmas situações, embora sejam segmentos diferentes. Aí é aquela percepção de que nós não estamos sozinhos, né? Tem mais gente na mesma angústia. É muito legal os encontros, eu chamo tantas entrevistas que não deixam de ser encontros, né, Mari? Eu chamo elas de fenômenos. São fenômenos porque acontece nessa troca de relatos, de experiências, de sensações, inclusive de crenças, né? A gente abre novas possibilidades na nossa mente e é onde tudo começa, né? Então,
Concordo contigo. É sempre bom conversar contigo. Aqui tem muitos elogios, muitos corações. A gente tem palmas, ataimas. A gente tem Deia, Kiki, dizendo que tu é maravilhosa. Eu Até. concordo, eu concordo. Então, eu acho que, não sei se tu queres, vamos nos encaminhando para o encerramento dessa tua primeira live. Sim, a primeira live, olha só, mais um aprendizado. Primeira entrevista em live, que honra a mim poder ser essa pessoa que conduz isso. Então, palavras para a gente encerrar, considerações finais, o que tu quer dizer para as pessoas que estão vendo agora e que vão ver depois esse material? Eu quero dizer que nada como um dia após o outro. Tudo passa. E cabe a nós termos o bom senso e a sensibilidade de como nós estamos conduzindo isso. O que eu tenho feito para agregar, o que eu tenho feito para fazer com que isso me ajude a crescer. E o que eu tenho feito para resolver problemas e não para criar problemas. Então, sempre depois da noite escura vem o dia claro. Que nós possamos vislumbrar dias melhores e começar a olhar para o que tem de positivo. Talvez o ser humano esteja assim, olhando demais para o negativo e muito pouco para todas as coisas boas. E que bom que a grande maioria de nós tem muito mais a agradecer do que a pedir. Então, que fique essa possibilidade de olhar de forma diferente, de sermos mais otimistas e mais positivos. Perfeito. Muito obrigada. Eu desejo para você sucesso aí nos próximos dias, né? Obrigada pelo exemplo, pelas palavras, por nos trazer todas essas percepções diferentes. E vamos manter contato, nos falamos novamente em breve. Combinado. Eu agradeço a sua oportunidade também. Um beijo para a equipe.